Essa é a segunda parte do programa de lançamentos mais aguardados de 2021, e eu sei que atrasou, tá? Já estamos aí em março, mas é que eu resolvi ler boa parte dos lançamentos, alguns eu tinha aqui em inglês, e cara, tem um mangá que entrou nessa lista que é minha leitura atual e é realmente muito bom. Lembrando que a primeira parte tá no card, aqui em cima, é só tu clicar e tu já pode ver. Então separa aí papel e caneta, porque a lista tá muito boa, e eu me orgulho muito que a curadoria do Dois Quadrinhos nos últimos anos tem dado muito certo, porque são 6 anos fazendo esse estilo de vídeo, e geralmente os quadrinhos que estão nessas listas são os melhores do ano dos seus respectivos anos. Então a meta aqui é manter o mesmo nível, e a gente vai começar com Sentient, do Jeff Lemire com Gabriel Alta. Olha só, esse quadrinho ele saiu por uma editora relativamente nova, né, lá dos Estados Unidos, que é a TKO Studios, e agora sai pela Panini no Brasil. E como acho que tu está vendo aqui na capa, ele foi indicado ao Eisner. E olha só, também um detalhe interessante é que ele é um pouco maior que o formato americano, tá? Vocês podem ver que ele sobra para os lados e para a parte de cima. E eu acho que a Panini deve republicar aqui no Brasil dessa mesma forma. Eu tenho um pedido para te fazer. Não lê a sinopse desse quadrinho, porque já estraga. Tipo, as primeiras surpresas estão na primeira edição, então tenta não ler nada. Só precisa saber que é um terror espacial com todos aqueles elementos clássicos, né? Tipo, falta de comunicação, um espaço claustrofóbico, uma inteligência artificial meio creepy. Aqui na história, a Terra já não é mais habitável e o governo, ele tá levando as pessoas através de uma nave, né? Tipo uma balsa, para outro planeta. E aí existe um grupo separatista que não concorda com o governo, afinal foi o próprio governo que destruiu o nosso planeta original, e aí vai rolar toda uma treta dentro da nave. É muito legal, assim, é um quadrinho sobre amadurecimento, ele também te envolve bem, assim, emocionalmente, e eu acho muito legal que é um quadrinho sobre viagem no espaço, futuro, etc., mas ele é aquarelado e desenhado à mão mesmo. Eu vi todo o processo do Gabriel Alta no Instagram, né, que eu sigo ele, então dava pra ver ele fazendo as páginas na época. Então eu gosto muito desse contraste, sabe, de ser algo mais estéril, né, futurista, mas ao mesmo tempo ter um traço mais coração. Leia, tá? De verdade, eu acho que esse é um dos melhores quadrinhos que o Jeff Lemire fez aí nos últimos anos. Ok, o próximo lançamento é muito legal, então eu vou passar a palavra pro Douglas, amigão meu, organizador da Comic Con Floripa e um dos sócios da editora Script. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou um dos editores da Script e gostaria de dar uma notícia maravilhosa que alguns de vocês já sabem, mas a grande maioria ainda não. Nós teremos Popeye, um Homem ao Mar, de Antoine Ozaman e do brasileiro Lelis, publicado finalmente no Brasil aqui pela Script. É uma publicação que originalmente foi feita na França pela Michel Lafon e vem num acabamento gráfico maravilhoso, com pré-venda que se iniciará no dia 10 de fevereiro no Catarse. E fiquem ligados, nos sigam nas redes, porque os primeiros apoiadores vão ganhar um bookplate do Lelis. É isso mesmo. Nós vamos distribuir 100 bookplates aos primeiros apoiadores. Então dia 10 de fevereiro, marque na agenda a partir das 20 horas. Vini, obrigado, viu? Cara, o Douglas é um queridão, assim. Então, como vocês viram, vai sair o Popeye, que é basicamente uma releitura mais adulta do personagem, com desenhos incríveis. Eu acho que eu não li o quadrinho em si, mas, cara, só pela arte, eu acho que já vale, sabe? O Lelis manda bem demais. E aqui na tela vocês estão vendo também o bookplate, tá? Que a editora já divulgou que vem junto com o quadrinho. Agora vamos falar de Image Comics. Como vocês devem ter visto na live no fim do ano aqui no canal, a Devir, ela vai lançar quadrinhos da Image em formato duplo. Basicamente, a editora tem vários quadrinhos em andamento e muitos são muito longos, né? Tipo, o East of West, do Hickman. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar 2 exemplos, ó. A gente tem o East of West, que já saiu 2 volumes aqui no Brasil, e são 10 lá fora. Então, vai levar muito tempo. E ao mesmo tempo, Black Science também saíram 2. Cara, e esse aqui eu gosto muito. E eu acho que são 9, se eu não me engano, originalmente. Então, o que a Devir vai fazer? Ela pretende trazer formatos duplos. Então ela vai juntar alguns TPBs americanos para dar uma acelerada. O que é, cara, excelente pra gente. Então aparece aqui no canal terça-feira que vem, porque eu e a Mari do Fora do Plástico vamos entrevistar o Paulo de novo, e ele vai falar um pouco dessa questão do formato duplo, falta de papel no mercado de quadrinhos brasileiro, vai ser bem legal. Agora vamos falar de Conan, porque você aí do outro lado, que é fã do Cimério, rezou pra Coron e ele te ouviu.
tá? Porque a Editora Mitos vai publicar no Brasil um ônibus do Conan. E é o Conan aquele da Dark Horse, que é uma fase ali de 2003 do personagem. Voltando um pouco no tempo, né? Como tu sabe, o Conan, ele nasce lá na Weird Tales, depois ele vai parar na Marvel como quadrinhos, e aí, a partir ali dos anos 2000, a Dark Horse pega os direitos e começa uma nova fase. Eu nunca fui um grande leitor de Conan, e na verdade foi o material assim que mais me aproximou do personagem. Eu já tinha lido alguns volumes aleatórios da Espada Selvagem, mas eu nunca tinha, me prendido mesmo assim nas histórias. Eu tenho toda essa fase nesses encadernados que vocês estão vendo aqui. Cara, e o trabalho da Mitos é único, assim. Eu não sei como vai ser o ônibus, mas esses encadernados em especial tem 1 milhão de extras, entrevistas, esboços, e são caras gigantes, assim. É o Kurt Busiek, um dos grandes roteiristas, por exemplo, dos Vingadores, o Cary Nord, que é um cara que, velho, combina muito com Conan, e o Greg Ruff, que eu vou botar aí na tela a arte desses caras e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Sério, de tudo que vai sair é uma das coisas que eu acho que são mais legais, assim, e até ganhou Eisner nos Estados Unidos. E uma curiosidade aleatória, quando a Dark Horse pegou os direitos do Conan, ela lançou um one-shot, né, uma edição zero, na verdade, chamado A Lenda de Conan, e foi um sucesso de vendas justamente porque o gibi, ele custava 25 centavos, que é exatamente o mesmo valor da Weird Tales de 1932, quando a gente tem a primeira aparição do Conan. Olha que bacana. E ainda falando de Editora Mitos, a gente tem o ônibus do BPDP, que foi cadastrado lá no ISBN. Cara, que baita publicação. Assim, esse formato ônibus, eu acho que ele acaba ativando o bichinho do colecionismo que existe em todo mundo. Então, tudo que sai nesse formato acaba fazendo sucesso. E é legal porque isso possibilita muitas publicações no Brasil. Durante muito tempo, a própria Mitos dizia que não valia muito a pena lançar muito BPDP, porque a galera não comprava como comprava Hellboy. Então, acho que a gente deve muito ao sucesso do formato ônibus essa publicação. Mas vamos lá, o conteúdo desse encadernado, ele engloba aqueles dois encadernadinhos brancos que a Mitos lançou há muitos anos, que são as primeiras publicações do BPDP, e a primeira parte ali da Praga dos Sapos, que é uma grande saga, né? É a primeira parte, vamos dizer assim, da trilogia do BPDP. Cara, que legal. Eu nunca li muita coisa do BPDP, até tem os encadernados aqui, mas eu li mais o Hellboy mesmo, então é uma coleção que eu pretendo fazer. Tá, lembra aquele mangá que eu comentei no começo do vídeo, que eu tava lendo e que tá simplesmente demais? Então, era o Ping Pong, que tem as duas edições da Viz Media, que é uma edição norte-americana, que até saiu ano passado, lá nos Estados Unidos, né? Então, de certa forma, é bem recente. E tu deve conhecer porque é um mangá que já ganhou adaptação live action, foi em... Tá, eu não tenho a data especificamente aqui, mas Ping Pong é um mangá que foi publicado no Japão originalmente nos anos 90, e depois ganhou uma animação em 11 episódios e um filme live action. É um mangá de esporte, mas eu sempre tive muito preconceito com esse tipo de mangá. Mas depois que eu li, por exemplo, Slandunk, sabe, não tem como não curtir essa pegada. Trata sobre dois garotos, o Peco e o Smile, que eles participam de um clube de tênis da escola, e é bem interessante que cada um tem uma personalidade muito diferente, né? O Peco, ele é um competidor, ele quer ser o melhor de todos no tênis, e eles dois são amigos de infância, né? E aí o Smile, ele é meio que um Sasuke. Ele não esboça muita emoção, ele é um gênio no ping-pong, só que ele fica mais no canto dele, e é legal esse contraste, né, porque a gente tá falando de algo que é esporte, e geralmente esporte é associado com emoção, e tu tem justamente um personagem que não consegue demonstrar isso, e ao mesmo tempo, ele tem uma trava onde ele não consegue, parece, colocar todo o potencial que ele tem pra fora. E aí um treinador acaba percebendo o talento do garoto e vai tentar trabalhar esse potencial numa espécie de torneio interestadual. O autor aqui é o Taiyo Matsumoto, que é o mesmo autor do Tekken Kinkret, que é um dos meus mangás favoritos. E, velho, é impressionante, assim, ele consegue deixar os jogos empolgantes, ele fragmenta a narrativa às vezes, ele foca bastante na expressão dos jogadores, assim, tu realmente entra na parada do ping-pong. Olha esse lance, por exemplo, ó, que ele fragmenta toda a narrativa pra mostrar a velocidade do jogo, depois ele também coloca só os dois personagens, né, pra ser uma coisa mais íntima, então aí tu não tem mais o cenário, a galera torcendo, são realmente só os dois se enfrentando na mesa. É uma publicação que sai pela editora JBC, aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem mais informações sobre ela. Sétimo lugar, aqui na minha lista, eu coloco Heavy Liquid, que é um quadrinho do Paul Pope. Sim, o mesmo autor do Batman no 100, um cara que conseguiu juntar o mainstream com o underground. Essa é uma publicação que estava programada para o ano passado, mas aí rolou a pandemia, então a editora Mino deu uma segurada. Mas vamos lá, é meio difícil de falar a sinopse porque é muito esquisito. Basicamente a gente tem uma droga chamada Heavy Liquid, que ela também pode servir de matéria-prima para criar arte.
Então o colecionador resolve contratar um ex-policial para ir atrás de uma artista para criar, tipo, a obra perfeita. E calha que essa artista é a ex do policial. É uma HQ que saiu nos anos 90, ali entre o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, pela Vertigo, foi indicada ao Eisner. E, velho, olha só, junta cyberpunk, ficção científica, obsessão, metáforas pra vício. Agora vamos falar de um quadrinho que ele já entrou em pré-venda e se imagina ali nos anos 90, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, Frank Miller de um lado, um cara que recém tinha feito Cavaleiro das Trevas e revolucionou a indústria, e do outro tu tem o Dave Gibbons, que é simplesmente o desenhista de Watchmen. Então, esses dois caras resolveram se juntar e fizeram Martha Washington, que é um quadrinho que é uma crítica à política imperialista norte-americana e ao mesmo tempo é vamos dizer assim, um aviso sobre o futuro. E muita coisa deu certo, até inclusive. Na época foi um sucesso pela Dark Horse, e é interessante que o quadrinho ele começa ali nos anos 90 e ele vai ganhando várias pequenas minisséries até 2007, quando os dois finalizam de uma vez por todas a história da personagem. Então são 608 páginas de quadrinhos, cara, e aí a Martha Washington vai passar por tudo que tu pode imaginar, assim, sabe? Tipo, desde uma guerra civil norte-americana, viagem no espaço, tudo. Vai de 1995, a história dela, até 2095. E eu tenho aqui as duas edições que saíram no Brasil, a primeira delas que é o Liberdade, que saiu pela Abril, cara, e é muito bom. Assim, essa primeira eu acho excelente, assim, é bem legal que eles, pra dar mais veracidade pra história, tu tem anúncios de jornal no meio e, cara, dava pra ver que os dois estavam realmente no auge aqui. É um quadrinho mais violento, tá? Só pra constar. Trata sobre a Martha, que ela é basicamente uma garota que vive num futuro onde existem campos de concentração pra gente pobre. E o único objetivo dela no quadrinho é interessante que é simplesmente ter uma vida digna, sabe? Existir. Esse é o objetivo dela na trama, e ela vai acabar se alistando no exército. E aí tu tem todo aquele clima, né, descrença da sociedade sobre o governo, a polícia com uma pegada mais repressiva e tudo mais. E aí depois saiu a segunda no Brasil pela editora Mitos, que é o Martha Washington Vai à Guerra. Esse eu já não achei tão legal assim, sabe? Aí é mais... Eu acho que o primeiro, ele é mais reflexivo, né? Ele vai discutir a questão da política, traz toda uma crítica. O segundo, tudo bem, tem a crítica também, mas eu acho que é mais... Beleza, vamos pra guerra, vai ser porradaria. Cara, e a sinopse da Devir, ela é perfeita. É um quadrinho que junta humor, crítica e nonsense ao mesmo tempo. O final do volume 1 é o Frank Miller como um maestro, juntando caos e fazendo absurdo, assim. É muito bom. No nono lugar, a gente tem o Polina, que vai sair pela editora Nemo, que é uma HQ do Bastien Vives. Ele tem a alcunha de ser o prodígio do quadrinho francês, e já saíram aqui no Brasil, por exemplo, Uma Irmã, que é dele, e A Grande Odalisca. Além do... acho que é o Gosto do Cloro, não lembro o nome, que é um quadrinho que eu ainda não consegui ler, na verdade eu tenho que encontrar a edição, né, mas ela já é mais antiga. Mas na trama a gente tem uma jovem, que é uma talentosa bailarina, que acaba sendo selecionada para ter aulas com um professor, que é tipo mega exigente, ele é um professor famoso, mas ao mesmo tempo que ele é exigente, ele é temido e admirado. Então é uma história bem de aprendiz, né? Talvez uma pegada meio cisne negro, que é um aprendiz e um professor mais rígido. É um quadrinho que ganhou vários prêmios na Europa, além de ter ganho uma adaptação tem um filme, inclusive, e se eu achar o trailer, vocês estão vendo nesse momento as imagens, e tem uma resenha muito legal do The Guardian, escrita pela Rachel Cook, que ela fala que deveria ser leitura obrigatória para meninas adolescentes em todos os lugares. É um 10º lugar aqui na minha lista. A gente tem o Junji Ito e... Lembrando que são 14, tá? Foram 12 na primeira parte, agora mais 14. E na verdade é o Tomie, né? O segundo volume da editora Pipoca Nankin, do Junji Ito. Eu tenho a edição em inglês. No fim, o Pipoca Nankin lançou tão rápido o Tomie que eu não tive tempo de ler, né? Eu só tinha lido o Dio e o Uzumaki dessa edição da Viz. Cara, essa publicação vai me deixar muito feliz, porque segundo a galera do PN, eles têm mais 3 títulos do Junji Ito para lançar em 2022. E, cara, eu sou muito fã desse quadrinista, então existe uma chance da gente ter basicamente tudo publicado no Brasil do cara. Agora vamos falar de quadrinho argentino, porque em 11º lugar, aqui na lista tem o Fulu, da editora Trem Fantasma. E, cara, assim, dá uma atenção pra editora Trem Fantasma, porque os caras estão começando, e eles têm um catálogo invejável, assim, eu acho que nenhuma editora no planeta começou com um catálogo tão legal. Então, eles têm quadrinho argentino, eles têm só grandes autores, né? Tem quadrinho europeu ali, no meio disso o quadrinho da Bonelli. E o Fulu é um quadrinho escrito pelo Carlos Trijo e desenhado pelo Eduardo Risso. Então, cara, são 2 grandes nomes dos quadrinhos argentinos.
E eu acho que o mais legal dessa publicação é porque a gente pode ver o período do Eduardo Risso antes de fazer 100 Balas, Batman e explodir no mercado norte-americano. Ele tem uma parceria de 8 anos com Carlos Trejo, então tem muito quadrinho pra sair, né? Foi ali no final dos anos 80, meio dos anos 90, que eles trabalharam juntos. E segundo o próprio Eduardo, esse é talvez um dos quadrinhos mais importantes da carreira deles. E segundo a sinopse da editora, o quadrinho é um conto sobre liberdade, onde a Fulu ela é capturada por traficantes de escravos e levada ao Brasil. Então o objetivo dela é basicamente retornar ao lar dela, na África, a todo custo. Lembrando que a publicação brasileira ela é em preto e branco e integral, tá? Vem todo o Fulu numa edição só. Vamos falar de Tora, que... É que eu fico tentado a falar o nome, mas se eu falar o nome da personagem também é um spoiler. Mas o importante é que já tá em pré-venda essa publicação que me deixou muito feliz, assim. Eu acho que poucos leitores brasileiros acreditavam que a Panini ia publicar essa fase, até porque ela demorou muito tempo, né? Eles primeiro lançaram o começo desse Thor, que são 4 encadernados, e depois de algum tempo retomaram a publicação, e eu acho que eles só estão lançando porque tem a questão do cinema, provavelmente. Por onde eu começo? Jason Aaron, que é o escritor aqui, ele colocou o pé dele na calçada da fama dos grandes escritores do Thor, assim, é uma fase muito impactante. Inclusive, ele já é ousado por trocar, né, o foco, e não é mais no Thor Odinson, e sim nessa personagem misteriosa, que até então a gente não sabe o que está acontecendo, mas aqui o Thor ele ficou indigno, ele não consegue mais levantar o martelo, e de repente surge essa personagem mega badass, batendo em todo mundo, e ela vai enfrentar, deixa eu ver aqui, Gigantes de Gelo, o Destruidor e a Roxxon. É um quadrinho com uma ação desenfreada. E não fica preocupado que, trocaram o Thor, nossa, não vou querer ler. Velho, o Odinson, ele participa da história, né, o Thor tradicional, e é muito boa a dinâmica, assim, é muito legal. Então, estamos chegando no final da lista, temos mais 2 HQs, a primeira delas é A Marcha, volume 3. Se você não sabe, esse quadrinho, ele é premiado nos Estados Unidos, né, as edições ganharam Eisner, e aqui a gente tem figuras-chave da história norte-americana lutando contra as políticas de segregação racial no país. Então é uma HQ que se baseia na história real do mundo, e o que eu acho bacana aqui é que o desenho, ele é muito bom, sabe? É uma narrativa que não se contenta só em contar a história, né? Mas procura expressar as emoções e tudo mais através da arte, então foge um pouco do padrão desse tipo de publicação. O último quadrinho da lista, a gente tem A Casa, mais uma HQ do Paco Roca, que inclusive está sendo republicado no Brasil, o primeiro gibi dele que saiu por aqui, que é o Rugas. Cara, assim... Tem certos quadrinistas que a gente não entende por que não tem tanto quadrinho no Brasil, sabe? Tipo, o Junji Ito era um deles, né? O cara tem uma baita de uma produção e mal saía gibi por aqui. E nessa lista, a gente tem que colocar o Paco Roca, porque o Rugas, tá? Se tu não tá sabendo, é um quadrinho sobre um senhor de idade que tem Alzheimer e tá internado num asilo. É algo de uma sensibilidade única, assim, é aquele quadrinho que te faz rir e te emociona ao mesmo tempo. E a sinopse de A Casa, que é o novo quadrinho do Paco Roca, cara, já me deixa meio emocionado. Olha só, 3 irmãos retornam para casa onde passavam as férias na infância, só que quando eles chegam lá, eles começam as lembranças voltam e feridas emocionais de décadas rapidamente preenchem a casa vazia. O que acontece quando irmãos e irmãs perdem a única pessoa que unia a família? Então, é um quadrinho semi-autobiográfico sobre o pai falecido do Paco Roca. E eu não tenho pai, então é meio pesado assim pra mim. Acabou. Sim, 26 lançamentos. Na verdade, não só 26. Vamos para algumas menções honrosas antes de acabar esse vídeo. Primeiro, quadrinhos que já foram anunciados, né? A Mino, ela deve publicar o final de Gideon Falls ainda esse ano, porque faltam os volumes 5 e 6, até eu vou deixar aqui embaixo o que já tá em pré-venda, porque eu acho que o volume 5 tá com tipo 30%. O Brão, ele deve lançar no Catarse algum projeto, e aí eu não sei se é uma republicação de quadrinho dele, mas o Brão é um baita de um quadrinista. A editora Figura vai lançar isso aqui, ó, Torpedo, volumes 2 e 3, tá? Eles lançaram um há algum tempo, e então o ano deles deve se resumir aparentemente a essas 2 publicações. Eu tô com muita expectativa porque lá fora vai sair o Quarteto Fantástico História de Vida, e, enfim, eu preciso ler. E agora vamos para mais uma informação exclusiva aqui nesse programa. A editora Mino vai dar continuidade à coleção incendiária deles, onde basicamente eles restauram quadrinhos ali dos anos 40, nos pré-era Marvel, vamos dizer assim. Eles já lançaram histórias de terror e ficção científica, e agora o próximo volume deve ser de histórias de crime. Sério, cara, eu fico muito feliz com esse vídeo. Eu acho que ficou bem legal, assim. Eu espero que tenha sido útil aí do outro lado, tá? Que tu leia alguns desses quadrinhos que eu comentei. A parte ruim é que eu acho que não vai ser um ano muito fácil, porque, enfim, não tem papel no mercado,
o dólar tá lá em cima, então talvez os quadrinhos não sejam tão acessíveis quanto a gente tá com a expectativa. Na verdade, os quadrinhos não são acessíveis há um bom tempo, né, no Brasil. Lembrando que teu like é muito importante, porque esse vídeo dá trabalho pra ser feito, as pré-vendas também estão aqui embaixo. Então se tu quer ajudar a manter o Dois Quadrinhos com esse tipo de vídeo, nesse nível de pesquisa, elaboração de pauta, clica aqui embaixo, tá? Tchau!